Cada vez mais a população procura seguir hábitos saudáveis, consumindo e utilizando produtos naturais que proporcionem bem-estar. No Brasil, o uso de plantas medicinais é muito popular mesmo nas grandes cidades. Em nosso país, possuímos simplesmente a maior diversidade de flora, com mais de 55 mil espécies de plantas, ou 22% do total de espécies conhecidas no mundo. Centenas delas são utilizadas medicinalmente, e a grande maioria ainda não foi estudada pelas ciências biomédicas. Segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, a fitoterapia é utilizada por cerca de 80% da população mundial como forma de atendimento básico e é reconhecida como recurso terapêutico desde 1978. Os medicamentos fitoterápicos, naturais em geral, eles ganham bastante adeptos e isso é constante, é uma tendência inclusive mundial, não é só no Brasil. A tendência mundial é de se cada vez mais usar produtos naturais. Isso é muito bom, desde que eles sejam bem feitos, desde que eles tenham os profissionais tenham um respeito para com esses medicamentos e tenha sempre um caso clínico atrelado a ele. Então, quem usou, como usou, o médico que fez aquela prescrição, porque outros profissionais podem utilizar. E a natureza tem muitos medicamentos que podem ser ainda descobertos, mais em conta que qualquer outro produto e que tenham um resultado melhor. Então, a tendência sempre vai ser de usar a natureza ao nosso favor. Mas, afinal, o que é um produto natural? Na verdade, produto natural é todo aquele que provém da natureza, o que não quer dizer que seja benéfico nem livre de agrotóxicos. Neste programa educativo, vamos conhecer um pouco mais sobre as plantas medicinais e os produtos obtidos a partir delas. Quais são os cuidados na utilização e benefícios para a saúde? O uso de plantas medicinais para curar ou tratar doenças é uma prática milenar. Na medida em que suas propriedades terapêuticas foram comprovadas pela ciência, elas vêm sendo cada vez mais utilizadas. Hoje em dia, podemos utilizar não só as plantas medicinais, mas também os medicamentos fitoterápicos produzidos a partir dessas plantas. Plantas medicinais. As plantas medicinais in natura são utilizadas pela medicina popular para auxiliar nos problemas de saúde, normalmente na forma de chás e infusões. Algumas plantas medicinais já são bem conhecidas pela população, dentre elas camomila, boldo do Chile, alecrim, alho e arnica. Mas atenção, apesar de serem plantas, elas podem causar reações adversas, como enjoos, irritações, inchaços e provocar intoxicações. Vale lembrar que existem muitas plantas venenosas, como por exemplo a popular Comigo Ninguém Pode. Veja alguns exemplos de interações entre plantas, chás e até medicamentos fitoterápicos que merecem cuidados. Boldo do Chile, mais anticoagulante, pode aumentar o risco de sangramentos. Camomila, mais anticoagulante, pode aumentar o risco de sangramentos. Guaraná, mais anticoagulante, pode aumentar o risco de sangramento. Erva de São João, mais anticoncepcional, pode aumentar o risco de sangramentos e também pode ocorrer gravidez indesejada. Maracujá, mais álcool ou calmante, sedativos, pode aumentar a sonolência. Agora vamos conhecer também algumas plantas medicinais comumente usadas como tempero, com o seu nome científico e indicações terapêuticas caseiras. Manjericão, Ocimum basilicum. Ajuda na digestão, no funcionamento dos intestinos e para baixar a febre. Bom para tosse, cistite, como diurético, diminui os gases, azia e dores de cabeça ligadas a alimentos ingeridos, além de ser ótimo no tratamento de mau hálito e problemas na boca. É um tempero muito comum, pode ser usado no arroz, pizza, tortas, carnes, etc. Usam-se tanto as folhas quanto as flores. Pode ser tomado em forma de chá. Usa-se uma colher de sopa rasa do manjericão fresco picado para uma xícara de água em infusão. Deve-se cobrir com água fervente e abafar por 10 minutos. Erva doce, Pimpinella anisum.
A erva doce é bem fácil de se encontrar e pode ser usada como calmante, cicatrizante, diurético, estimulante, estimulante gastrointestinal, expectorante, galactogênico, melhora a produção de leite, sudorífica e tônica. O chá das folhas ou das sementes deve ser usado em infusão. Podemos também adicionar as sementes como tempero em doces e salgados. Tomilho, Thymus vulgaris. É uma planta de grande uso na culinária, fitoterapia e aromaterapia. Usada em problemas relacionados com as vias respiratórias e processos digestivos, serve também para temperar carnes, peixes, verduras, legumes, queijos, pizzas, aromatizar azeites e vinagres para rechear pepinos, tomates, pimentões, berinjelas e embutidos, contribuindo na conservação da carne e evitando o desenvolvimento de fungos. Parte utilizada: flores e folhas, utilizados frescos ou secos ao sol. Hortelã verde, Mentha spicata. É uma planta originária da Ásia, mas há muito cultivada em todo o mundo em razão das essências aromáticas que ela contém, principalmente nas folhas. É utilizada como tempero em culinária, como aromatizante em certos produtos alimentares e também como planta medicinal, inscrita nas farmacopeias de muitos países da Europa. Pode ser usada como estimulante para o tratamento de desequilíbrios estomacais, flatulências, vômitos, cólicas uterinas, útil nos catarros brônquicos, facilitando a expectoração. Ajuda a eliminar vermes intestinais. O chá feito de hortelã também é um bom calmante. Sálvia, Sálvia officinalis. É um pequeno arbusto ou subarbusto com altura em torno de 50 centímetros. Acredita-se ser nativa da região do Mediterrâneo, mas atualmente é cultivada em várias regiões do mundo, mais para fins culinários do que medicinais. Suas folhas são verdes, oblongas, comprimento maior que largura, feitio semelhante ao de uma lança, lanceolada, coberta por pequenos pelos. Suas flores são violeta e pequenas. A sálvia possui um odor forte e perfumado, por isso é muito utilizada na culinária. Tem propriedades antissépticas e é comumente utilizada como gargarejo para tratar as afecções bucais, como dor de dente, sangramento na gengiva, dor de garganta, úlceras, etc. Chá de sálvia também é recomendado para febres, problemas digestivos e de estômago. Enfim, não use uma planta sem ter certeza que é a espécie correta. Procure sempre orientação de um profissional para usar com segurança e tirar o máximo proveito das plantas medicinais e dos fitoterápicos. E no caso dos chás, das infusões usadas com fins medicinais, é muito importante saber a procedência dessas plantas. Então, sempre adquiri-las em local confiável e que elas venham embaladas hermeticamente, com etiqueta. O nome científico é extremamente importante, porque nós temos vários nomes vulgares para a mesma planta e a planta ela tem uma identidade própria, uma descrição própria que a gente obtém através do nome científico dela, então isso é bastante importante. Da mesma maneira, quando se usa as plantas medicinais frescas, da onde nós vamos adquiri-las, como vamos adquiri-las. Então, temos que ter cuidado com a higiene dessas plantas, o lugar onde nós vamos adquirir, né? Não dá para adquirir na rua, porque existe a contaminação do ambiente. Então, o ideal é que tenha um lugar adequado, uma pessoa que cultive e possa fornecer essa planta sem nenhuma toxicidade, sem nenhum contaminante, que é comum às vezes as pessoas cultivarem e regarem com uma água que não foi tratada. Então essa água tem contaminação, a contaminação passa para a planta na hora de fazer o infuso, vai passar para o chá, a pessoa vai beber e vai se contaminar. Então o chá medicinal, em vez de fazer bem, vai causar outros transtornos. Anote também algumas dicas de como utilizar as plantas medicinais. Existem espécies de plantas muito parecidas. Por isso, é muito importante adquirir as plantas medicinais em farmácias e ervanarias licenciadas. É preciso ter certeza que se trata de planta medicinal cientificamente reconhecida. Nunca colete plantas medicinais junto a locais que possam ter recebido agrotóxicos ou outro tipo de contaminação. Se desejar, você pode cultivar algumas plantas medicinais em sua casa,
Mas não deixe de consultar um profissional para saber que parte da planta usar e como ela deve ser preparada. A planta medicinal pode ser usada na forma fresca, recém-colhida, ou na forma de planta seca. A secagem deve ser realizada à sombra até se tornar quebradiça. Só depois guarde a planta em um recipiente limpo, bem fechado e ao abrigo da luz. Não armazene as plantas secas por muito tempo. Se notar alterações na cor, aspecto ou cheiro, é melhor descartá-las, pois podem perder seus efeitos. Evite misturas, pois isso aumenta as chances de provocar efeitos colaterais ou intoxicações. Se estiver grávida, não utilize nenhum fitoterápico ou planta medicinal sem antes consultar um médico. Droga vegetal. Na verdade, as plantas medicinais podem ser encontradas nas farmácias, não só na forma da planta fresca. Ao passar por um processo de estabilização, secagem e ou trituração, ela ganha o nome de droga vegetal. Estudos revelam que algumas plantas concentram suas propriedades medicinais apenas em partes específicas e somente essas partes são usadas no preparo das drogas vegetais. Então, no rótulo da droga vegetal deve estar descrita a parte da planta utilizada. Exemplo: folha, raiz, flor. Confira. Por exemplo, a parte do boldo utilizada é a folha. No caso da erva doce, usa-se apenas o fruto. Já a camomila tem suas propriedades medicinais nas flores e o alcaçuz se utiliza a raiz. Ao adquirir essas drogas vegetais, portanto, verifique no rótulo a descrição da espécie e da parte da planta. Só um especialista poderá orientá-lo corretamente sobre o uso de drogas vegetais. Nas farmácias, conte com o farmacêutico. A droga vegetal é diferente da planta medicinal pelo seguinte: a planta medicinal é a planta fresca. A droga vegetal é aquela planta fresca que passou por um processo de conservação. Então, normalmente é a secagem. Então, quando a gente pega uma planta medicinal, submete a uma secagem, ela se transforma na droga vegetal. Devemos ter cuidado onde adquirir estes produtos. Não compre drogas vegetais em feiras ou ambulantes. Saúde é coisa séria. Não corra o risco de adquirir produtos contaminados, falsificados ou estragados. Desde a sua compra, você tem que saber de onde ela veio, como você armazena e como você vende. Você não pode vender qualquer planta. Você não pode... existe uma lista das plantas que podem ser vendidas para qualquer leigo. E você ainda por cima tem que dar o respaldo de falar para a pessoa: olha, como você usa. Então, como você comprou, como você armazena, como você vende e como a pessoa vai usar. E também devemos ter cuidados com as chamadas garrafadas, que são misturas caseiras que podem conter plantas falsificadas ou adulteradas, preparadas sem a mínima qualidade e condições de higiene. Esses sucos que aparecem como modismos de garrafadas e produtos detox, muitas vezes eles não têm um conhecimento profundo de cada planta. E às vezes eles podem causar danos à saúde, porque a pessoa que fez, ela teve a boa intenção, mas ela não tem o conhecimento necessário da mistura dessas plantas. Por isso, é muito importante receber uma orientação do farmacêutico ao adquirir produtos naturais à base de plantas medicinais. Esse profissional possui conhecimento sobre as indicações, bem como a forma correta de utilização e armazenamento, além de poder lhe explicar sobre os principais efeitos indesejáveis e as possíveis interações com outros medicamentos que você esteja utilizando. Eu guardo o meu medicamento fitoterápico em temperatura ambiente, evito de deixar em cozinha ou em banheiro, porque tem muita umidade. Fitoterápicos. Os fitoterápicos são medicamentos obtidos a partir de plantas medicinais e podem ser industrializados ou manipulados. Vamos entender as diferenças entre fitoterápicos industrializados e manipulados. Fitoterápicos industrializados são produzidos em indústrias em grandes quantidades. Fórmula padronizada, preparada de acordo com boas práticas de fabricação para garantir a qualidade.
Produto registrado no Ministério da Saúde, cientificamente testado e aprovado. No rótulo deve constar o número de registro do medicamento e o nome do farmacêutico responsável. O prazo de validade costuma ser maior, em torno de 2 a 4 anos. Fitoterápicos manipulados. Preparados nas farmácias para atender determinada prescrição. Fórmula personalizada, preparada de acordo com as boas práticas de manipulação para garantir a qualidade. Todas as matérias-primas devem atender às especificações exigidas pela Anvisa e as quantidades utilizadas devem estar dentro dos padrões científicos reconhecidos. No rótulo deve constar o nome do farmacêutico responsável. A farmácia deve manter a licença de funcionamento em local visível ao público. O prazo de validade costuma não ultrapassar 6 meses. Eu não compro na internet, camelôs. Eu sempre compro na farmácia de manipulação com a orientação do farmacêutico responsável. Vale destacar que tanto o fitoterápico industrializado como o fitoterápico manipulado só podem ser produzidos sob a responsabilidade do farmacêutico. O nome do farmacêutico responsável técnico e o seu número de inscrição no CRF devem estar impressos no rótulo. O farmacêutico acompanha toda a cadeia produtiva das matérias-primas sintéticas, dos produtos de origem natural. Ele está presente em todas as etapas. Além disso, ele tem uma formação farmacológica para isso, toxicológica. Então, o profissional habilitado para dar as informações sobre medicamentos é o farmacêutico. Ao utilizar fitoterápicos, devem-se tomar alguns cuidados, tais como comprar somente em farmácia ou drogaria licenciada, buscar informações com o médico ou farmacêutico antes de utilizar, informar qualquer efeito indesejável para o médico ou farmacêutico, avisar o médico ou farmacêutico sobre outros medicamentos que você esteja utilizando. Pode ocorrer interação entre eles, alterando o efeito desejado e prejudicando sua saúde. Observar a data de validade na embalagem do produto. Não utilizar medicamentos vencidos ou que sofreram qualquer alteração no aspecto, cor ou odor. Em caso de dúvida, procure o farmacêutico. E não esqueça, os fitoterápicos são